Da decolagem até o espaço, a aviação moderna é uma obra-prima dos sistemas complexos. Um ambiente onde tecnologias, pessoas e procedimentos interagem constantemente para garantir segurança operacional e eficiência. No centro de tudo isso está a medicina aeroespacial, uma especialidade que conecta fisiologia, psicologia e tecnologia para lidar com os desafios que esses sistemas impõem ao corpo e à mente humana. Mas como que o nosso corpo responde em situações extremas, como voos de altas altitudes ou em ambientes pressurizados? O que os sistemas complexos da aviação podem nos ensinar sobre segurança, desempenho e saúde dos profissionais envolvidos na aviação? Hoje nós vamos explorar todas essas questões com a doutora Vânia Melhado, uma das maiores especialistas em medicina aeroespacial do Brasil e do mundo. Vamos entender como que os pilotos e as tripulações enfrentam os desafios impostos por sistemas que são ao mesmo tempo fascinantes e altamente sensíveis. Afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar nos assuntos complexos da aviação. Para falar desse universo da aviação e os desafios da medicina aeroespacial, hoje temos como convidada a doutora Vânia Melhado, uma referência internacional nessa área. Ela é médica certificada de aviação civil nos Estados Unidos, Canadá e Europa e é consultora para grandes empresas aéreas. A doutora Vânia também é supervisora do único programa de residência médica em medicina aeroespacial do Brasil e membro da International Academy of Aviation and Space Medicine. Doutora Vânia, seja muito bem-vinda ao podcast Atitude Positiva. Muito obrigada, Audrey, comandante Audrey. Eu me senti honrada com esse convite, fico muito feliz em estar aqui e poder conversar desses desafios e dessa integração da medicina aeroespacial em todo esse ambiente da aviação em geral, os diversos tipos da aviação, no espaço e no ambiente extremo. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada. A honra é minha de estar aqui e ouvir, né, tanta coisa boa nesse bate-papo de hoje. E para começar o nosso bate-papo, né, se puder nos explicar um pouquinho como que a medicina aeroespacial se relaciona com os sistemas complexos e como que ajuda a garantir que os pilotos, tripulantes, as pessoas envolvidas, né, performem com segurança e eficiência nesses ambientes tão exigentes. Olha, eu fico muito feliz de ter a oportunidade em falar medicina aeroespacial no nosso país, apesar de ser muito antiga e praticada no ambiente militar. Ela nasce no mundo inteiro, ela nasce no ambiente militar. Então, a Universidade da Força Aérea, aqui no nosso país, tem um curso, tem um instituto de fisiologia aqui no nosso país. Mas na área civil, ela, apesar de está integrada desde 89, quando a gente se organizou, ela é ainda muito recente, né. Então, a residência médica, por exemplo, ela existe faz 2 anos, então nós temos 2 médicos Novo. formados só, né. E a medicina aeroespacial, ela depende dos ambientes complexos. É bem interessante e ela é extremamente ampla, né. Então, eu gosto de enxergar a medicina aeroespacial como um guarda-chuva enorme e nele vem pendurado vários setores. Por quê? Porque ela interage com o meio, né. Então, é Uhum. medicina depende do ser humano. Então, é como o ser humano se comporta no meio. Só que vários desses meios, a gente precisa de equipamento. Então, você que voa um avião a 40.000, 50.000 pés, você só está voando e está nesse ambiente de 50.000 pés, sentadinha, respirando com conforto, porque você tem um meio para isso. Então, essa interação do homem com o meio, do homem com a máquina e a inter-relação entre toda essa complexidade de pessoas com formações diferentes, aí está o desafio, mas é um desafio no sentido de: "Olha que legal", porque tem muito que se trabalhar. Então a medicina aeroespacial, em uma frase, é homem, máquina, meio, meio com máquina, máquina com homem. É isso. É muita coisa, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns dos seus residentes e a gente acabou conversando muito sobre isso. E cada conversa que a gente tem é um mundo
de uma amplitude absurda, né? A medicina aeroespacial. Eu aprendo muito cada vez que a gente conversa. E pensando nesse ambiente sensível, né? Que é a aviação, os fatores fisiológicos desempenham um papel vital, né? Nisso tudo. Então, o que você acredita que são os principais desafios fisiológicos enfrentados, né? Pelas pessoas em voos de longa duração, ambientes pressurizados, e como que essa interação, né? Corpo humano, limitações físicas e sistemas complexos pode afetar o desempenho operacional? Olha, Audrey, assim, em voos de longa duração, eu gosto de olhar, eu costumo falar isso assim, é quem está no voo de longa duração. Porque dependendo dessa função em voo, as necessidades e as interações são completamente diferentes. Então, você no cockpit, o que é extremamente importante, atenção, tempo de reação, apesar de todos, absolutamente todos, estarem no mesmo ambiente em relação a inóspito, que é um inóspito moderado, né, que é uma hipóxia, que é uma hipóxia moderada, né, Uhum. que é uma baixa disponibilidade desse oxigênio ser utilizado e que não faz, de fato, nenhuma grande alteração no indivíduo saudável. Então, a tripulação é saudável. O passageiro eu não sei. Tem o saudável, tem o mais ou menos saudável, tem o que está tomando remédio, tem o que não está tomando remédio, tem o que está sendo repatriado. Então, assim, o passageiro tá todo mundo no mesmo ambiente, mas com uma função diferente, Uhum. né? A tripulação de cabine, por exemplo. A tripulação de cabine, ela faz um exercício que os pilotos não fazem e que tem outra necessidade de ergonomia. Uhum. Então, esse ambiente em si, se a gente for olhar só para o ambiente, então, hipóxia moderada, faz diferença? Olha, para quem não tem nada, você nem percebe. Aumenta um pouquinho o jeito que respira, Uhum. né? Aumenta, tem um pouquinho mais de taquicardia, acelera, mas você não percebe se você Uhum. não tem nada. Se você é um doente, se você tem alguma doença, você já tem uma adaptação. A outra coisa, o ambiente seco. O ambiente seco é para lá de desconfortável, né? Veja essa semana a gente aqui É. no interior de São Paulo, né? A cabine do avião é mais seco do que isso. É desconfortável, seca. Seca olho, seca nariz, seca boca, seca pele. Uhum. Se eu tenho lente, é melhor eu tomar alguma atitude, porque eu vou me sentir extremamente incomodada. Se eu sou o piloto em comando ou o piloto que eu preciso de um tempo de reação, né, o que a gente chama de TUC, né, numa emergência, que é o tempo Olha útil só. de consciência. Aham. Se eu preciso usar o meu TUC, e esse TUC é importante para todo mundo, mas para o piloto é o que vai fazer os outros ficarem vivos, qualquer coisa que atrapalhe meu tempo de reação, Uhum. ele vai alterar. Então, tem ainda jet lag, que vocês conhecem super bem, e o jet lag eu acredito que a gente vai falar aqui ainda, né. Jet lag para mim é um campo enorme de pesquisa e de olhar para ele, o Sim. impacto que isso tem em todas as pessoas. Então, a grosso modo, o que que a gente tem? A gente tem esse ambiente e tudo dando certo. Ninguém está falando em descompressão de cabine, ninguém está falando em nada disso. Ninguém está falando de pessoa infectada em voo, não Uhum. estamos falando na exceção. Nós estamos falando no ambiente ideal. Normal, ideal normal, né? Ideal normal. No ideal normal é isso que eu tenho. Tenho uma hipóxia relativa. Ah, então, mas olha, eu quero ser tripulante, eu quero ser piloto e eu tenho uma doença. Eu tenho uma doença que não faz absolutamente nada, tá aí desde o começo. Eu tenho, por exemplo, talassemia. Vou citar uma talassemia minor. Eu tenho uma Uhum. alteração das hemácias. Pô, então peraí, porque se você tem anemia e você vai trabalhar num ambiente com uma menor oferta de oxigênio, a gente pode ter um problema. E você pode ter um problema, Sim. né? Então, o ambiente é esse ambiente. Quem vai para o ambiente é quem vai para o ambiente. Essa pessoa tem que ser olhada individualmente. Não Muito sei se eu interessante. respondi. Muito, muito. É muito interessante como essas colocações, né? Às vezes, numa situação, uma condição da pessoa no ambiente normal, normal assim, na Terra, né? Pode não ter grandes exposições, e uma vez que você coloca altas altitudes, já tem uma exposição um pouquinho diferente, né? E, doutora, você pode trazer algum exemplo de acidente decorrente desse impacto de condições fisiológicas na aviação? Olha, André, assim, o impacto de condições fisiológicas, você sabe melhor do que eu em investigação de acidente aéreo, ele tem que ser muito bem aberto e olhado muitíssimo bem, né? E eu acho que tem a situação de que tipo de aviação que a gente está olhando. Uhum. Tem um tipo de aviação que tem mais um impacto de acidente, o que a gente fala
fator humano, mas o fator humano olhando para dentro do avião. Não estou falando do fator humano na complexidade da aviação, né? Eu acho que tem um acidente que explora bem essa situação e eu vou ler aqui Uhum. o relatório final dele, que é aquele do voo 3591 da Atlas, né? Esse Atlas, ela estava arrendada para a Amazon, né? Era um voo cargueiro e era um voo doméstico entre Miami e Houston. E a aeronave era um 67, era um Boeing 67, e essa aeronave, ao se aproximar do aeroporto de Houston, George Bush, ela caiu no Trinity Bay. O que aconteceu, né? Infelizmente, esse foi um acidente fatal. Uhum. Os 2 membros da tripulação, o comandante e o primeiro oficial, faleceram, e mais um passageiro. Esse outro passageiro, ele estava, entre aspas, de carona nesse voo, mas ele também era um piloto recém-contratado da Atlas, Nossa. que estava vindo para Houston Sim. para começar a trabalhar. Bom, em 6 de agosto de 2020, o NTSB ele publicou o relatório final do acidente, e eu peço tua licença para ler Claro, esse claro. relatório. Então, a NTSB determina que a causa provável desse acidente foi a resposta inadequada do primeiro oficial como piloto e uma ativação inadvertida do modo go-around, que você pode explicar melhor do que eu. Essa ação inadvertida do primeiro oficial no modo go-around levou a esse primeiro oficial uma desorientação espacial. E essa entrada da aeronave nariz para baixo, colocaram o avião numa descida íngreme e ele não conseguiu se recuperar. Bom, eu acho que aqui tem um ponto, a gente vai falar, que é a desorientação espacial. Contribuindo para o acidente, também no relatório, foi a falha do capitão, ou seja, do piloto em comando, em monitorar adequadamente o percurso do voo do avião e assumir um controle positivo do avião para intervir efetivamente. Uhum. Mais uma, atenção, Sim. tempo de reação, etc. Também contribuíram as deficiências sistêmicas na seleção da indústria da aviação e nas práticas de medição de desempenho, que não conseguiram resolver as deficiências relacionadas à aptidão do primeiro oficial. Ou seja, ele existia já a informação de uma ausência de resolver estresse mal adaptativo. Pelo primeiro oficial do voo. Pelo primeiro oficial. Também contribuiu para o acidente a Administração Federal da Aviação, Uhum. em implementar um banco de dados de registros de pilotos de forma suficientemente robusta e oportuna. Esse relatório abre um leque, assim, desorientação espacial. Desorientação espacial não se espera nesse tipo de aviação. Uhum. A desorientação espacial, ela foi muito, muito falada, muito estudada, porque durante séculos passados ao nosso, ela foi a primeira causa de acidente aéreo e fator humano. Sim. O primeiro treinamento que nasceu para a desorientação espacial vindo de médicos foi em 1927. Olha só. Pelo governo americano, por que isso? Porque na análise do pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial, se percebeu que morria mais piloto em acidente do que piloto em comando durante a guerra. Bom, poxa vida, Tem alguma coisa aí, tem né? uma coisa errada. A pessoa não está morrendo da guerra, de combate, está morrendo de uma outra coisa. Olha só. E aí se viu que era desorientação espacial. E aí se abre um leque de treinamento, olha, 1927 que nós estamos falando. Então abre e a desorientação espacial começa a cair. E se abre esse treinamento nos vários tipos de aviação. Uhum. Então, assim, aviação visual, então confunde, então vai Uhum. todo o treinamento, olha, você vai se confundir, você não pode acreditar no que o teu olho está vendo, porque o teu labirinto te joga para outro lado, né? Aí nasce a clássica e antiquíssima cadeira de Barani, Uhum. que até hoje a cadeira de Barani está aí. Lógico, agora tem coisas excelentes, você tem vários treinamentos com uma tecnologia de ponta, mas a cadeira de Barani ainda tem o seu papel. Sim. Se você for à Cidade das Estrelas, a cadeira de Barani está lá no treinamento de astronautas Olha em só. desorientação. Interessante. Na minha época de faculdade, nós tivemos a cadeira e todo mundo olhou porque é simples, né? Teoricamente pra gente era simples, mas como treinamento funciona muito bem, faz você enxergar não, né? Sentir que o que você tá sentindo no corpo não necessariamente é o que o seu corpo tá
projetando, né? Então eles viram para um lado, fecha o olho, vira para o outro, e aí chega uma hora que eles te param e parece que você tá, né? A gente aponta para onde tá virando e você tá apontando para a direita e você tá parado, para a esquerda, né, você tá parado. Tive a oportunidade de passar por isso e realmente eu era novinha na época, nova de aviação, você fala, meu Deus, como que eu não tô percebendo meu próprio corpo, né? E é muito, muito interessante. Assim, e é um treinamento que ele não é obrigatório, né, Uhum. André, assim. Eu olho para isso e fico pensando: "Gente, assim, por que que isso não é recomendado, mas não é obrigatório?". Sim. E os argumentos de custo, etcétera, quer dizer, você tem alternativas para isso, Uhum. para treinar. Nesse tipo de aviação, que é essa aviação, aviação comercial, um monte de informação, vai falar: "Para que vai treinar se não vai precisar?". Mas aqui foi isso que aconteceu. Né, o indivíduo virou a cabeça, Uhum. fez e achou que achou que estava subindo o avião Sim. e deu comando para baixo. Olha só. E o outro piloto, não teve tempo Para ou reagir, para né? reagir. Ou seja, a gente tem aqui uma complexidade absurda. E na investigação, o que se viu? O que se viu que esse indivíduo, ele já tinha uma má adaptação ao estresse. Aqui é um ponto tão crítico e tão difícil de lidar e de fazer diagnóstico, Uhum. e fazer diagnóstico em entrevista, em treinamento e por aí Sim. vai, mas aqui mostra essa adaptação. Então, quando a gente fala: "Olha, qual é a aviação?", se eu estou falando uma aviação visual, tudo bem, eu estou esperando isso. Aqui nessa aviação, eu não estou esperando de jeito nenhum. É. Então eu tenho que saber que eu tenho que pelo menos, né, um indivíduo que trabalha, né, escolhe essa profissão, ele tem que saber que existe. Uhum. E ele de alguma forma, ele precisa experimentar isso alguma vez. É. Se vai experimentar na Barani, se vai experimentar nos sistemas melhores que a gente tem Uhum. hoje, mas precisa experimentar, porque ele mostra isso. E ainda voltando para a complexidade, mostra: "Olha, você é regulador, cadê você, regulador, que tinha uma informação dessa?". E aqui tem uma parte bem sensível, Uhum. mas, que é: cadê a transparência de dados, né? É. Se eu estou lidando com um sistema complexo, eh, eu não posso ter medo de expor. É. Os relatórios, né, até porque esse comentário sobre o relatório ele é bom para isso, né? Que ele mostre coisas das coisas boas que foram feitas e das falhas para que não aconteça novamente, né? Se aconteceu, para que não aconteça novamente. Mas é complicado, né? Doutora Vânia, mudando um pouquinho agora de um assunto que a gente tem falado muito, né, no dia a dia, que é a saúde mental e a segurança psicológica nos sistemas complexos, né? Nós sabemos que não é só a parte técnica, nós temos toda uma parte, além da nossa fisiologia, nossa parte mental também, que está muito presente no dia a dia. Como que a segurança psicológica entra nesse contexto? Olha, muito tem se discutido de que a segurança psicológica, ela é um fator de extrema importância e ninguém vai dizer que não, ninguém duvida, todo mundo percebe isso, até em inter-relação, né. Uhum. Ela depende, né, essa segurança, a boa saúde mental e o reflexo dela, ela reflete no desempenho de qualquer um, no desempenho operacional e no desempenho de todos. Uhum. Agora, como se lida e como é que se acha essa fórmula mágica, né? A aviação ela vem trabalhando, e a aviação é sempre um exemplo de como lidar, né? Uhum. A aviação vem trabalhando muito, tanto a aviação em geral, a aviação no sentido espacial vem trabalhando de longa data, porque é um formato aonde o indivíduo fica confinado, né, se a gente olhar Uhum. para a estação espacial, o indivíduo está confinado, e isso vem de décadas, essa pesquisa, vem até num sentido assim, como eu seleciono o melhor indivíduo. Sim. Então, mesmo com todos os critérios de seleção do melhor, eu vou colocar numa posição de confinamento, viver sempre com as mesmas pessoas. Qual é a solução ideal para eu evitar problema? Porque a pergunta todo mundo quer evitar problema. É, Quem quer problema? Ninguém. Então, como que eu faço para eu para ter menos evitar. problema, né? E da parte espacial, tudo isso foi experimentado. Audrey, é uma coisa muito engraçada, porque era assim: qual é a melhor tripulação? É eu colocar só homem, é eu colocar casal, é colocar só mulher
Então, tudo isso foi sendo experimentado. Olha só. Qual é o tipo de perfil? Qual é o perfil que vai brigar menos? Porque, do espaço, né? Eu vou Uhum. estar num ambiente de alta carga de trabalho, porque É, é uma alta carga de sim. trabalho, privação de sono. Então, assim, eu quero pôr em ebulição um lugar, eu não deixo a pessoa dormir, É, pronto, eu vou ter uma alta irritabilidade, né? sim. Então, agora, olhando para o lado da aviação, que tem um esquema de trabalho mais individualizado, onde o indivíduo sabe o que vai acontecer na aviação Uhum. comercial, né? No seu mês, por exemplo, o que não é realidade da aviação executiva, Sim. absolutamente não é. É uma outra realidade. O que não é a realidade da agrícola, o que não é a realidade da rotativa. Não Aham. é essa a realidade. Eh, como se lidar? Bom, tudo se tenta, se estuda, olha, melhor esse teste, melhor aquele teste, vamos usar esse teste, vamos usar outro teste. Mas como eu posso, de alguma forma, promover o bom desempenho? Tem um ponto que vem se fazendo no Brasil, todas Uhum. as empresas aéreas já implementaram, que é o programa de apoio aos pares, Uhum. que parece ser uma saída mágica e boa para tudo isso. Então, esse programa é um programa que nasce de uma definição fantástica, que, assim, quem é a melhor pessoa para entender você no trabalho? Alguém Eu, igual você, né? igual você. Ah, eu vou contar em casa para o meu marido. O meu, se eu conto metade das coisas, ele não escuta, quando eu vou contar de novo, não escutou, aí tem briga. Então, Sim. quem que entende o que você está passando é quem faz o que você faz. Sim. Então, de todos esses programas, né, a regulação americana, ela tem um programa que existe há muito tempo, há 40 anos agora, Uhum. mas esse programa de apoio aos pares é um programa que vem se formando e dando esse apoio. Eu acho que tem aí um caminho de oportunidades enorme para poder melhorar. Para mim, uma oportunidade de melhora agora que se mostrou, olha, o programa de pares legal, vai em frente porque ele está dando Uhum. certo. Então, vamos fazer o outro degrau. O outro degrau é, vamos começar a marcar isso para a gente ter resposta mais objetiva, Uhum. tipo biomarcador. Uhum. É o que eu fico pensando e é o que eu gostaria de ver. É todos esses programas de saúde mental com interação entre a tecnologia, os programas Uhum. matemáticos e biomarcadores. Para mim, esse é o futuro próximo. Olha só, eu assim, já fiquei pensando aqui, achei muito interessante essa marcação e pensando que, né, é estudo para um bom tempo, né, doutora. E ainda assim, né, a gente na aviação, seja ela qualquer aviação comercial, geral, rotativa, eh, existe muito estresse e existe muita pressão, né. Quais são os impactos, né, disso, na tomada de decisão durante os voos? O estresse, ele tem um impacto enorme na tomada de decisão e no tempo de reação. O tempo de reação para a aviação, ele é crucial, a gente não precisa nem você já tem o ambiente se está tudo certo, você tem um ambiente que já te deixa com alguma alteração Uhum, para essa tomada de decisão. Então, o estresse, ele precisa ser trabalhado, né. O estresse precisa ser trabalhado de uma forma responsável, operacionalmente. uhum, E a identificação do estresse no outro, ele também precisa ser trabalhado. Porque, nós ser humano, você sempre enxerga o outro você enxerga do outro e o outro enxerga em você melhor, né. Tem um ponto do estresse, o estresse em si, ele é bom, né, é o que faz a gente tocar a vida. uhum. O estresse, quando ele te congela ou ele te é porque você está entrando de alguma forma em um conflito. E essa identificação do outro, na abordagem do outro para você, nem sempre é bem recebido. Hum. Então, o estresse tem que ser trabalhado de uma forma que se construa a resiliência no sentido de te dar mais ferramentas. Então, quando isso é percebido, que um indivíduo ou um grupo de indivíduo ou uma situação, né, operacionalmente é a situação, essa situação tem que ser trabalhada para que dê tranquilidade tanto para esse indivíduo falar, mostrar, etcétera, Uhum. mostrar vulnerabilidade, porque mostrando a vulnerabilidade, uma pessoa
saudável, eu não estou falando do doente. Uhum. E na gama de doentes que existe por aí, que não Sim. se percebe, estou falando saudável. O saudável vai olhar para dentro e vai procurar ferramentas. Então, eu tenho que dar alguma garantia. É mais fácil de falar do que de fazer, porque é difícil de fazer. E tem um ponto, Audrey, que eu acho extremamente importante, assim, eu tô bem, estou trabalhando situações, tô trabalhando uma situação operacional com um grupo que eu não tenho muita afinidade, mas se eu estou num momento vulnerável, isso te pega de alguma forma, Uhum. né. Então o estresse, eu acho que o programa de apoio aos pares, ele é uma ferramenta fantástica para se trabalhar tudo isso. Com certeza. E a gente fala, né, a vulnerabilidade ela conecta de certa forma, né? E quanto mais a gente é capaz de falar sobre erro, falar sobre os problemas, acho que a gente vai melhorando nossa capacidade de autoavaliação. É difícil saber quando nós estamos numa situação de estresse, né? E assim, a gente pode se comportar de uma forma. Uma pessoa que está numa situação de estresse, ela não sabe muito bem o que a reação dela, a ação dela pode causar de reação na outra pessoa. E aí a gente começa a criar conflitos, às vezes, que uma questãozinha de autoavaliação poderia ajudar, né? A resolução eterna de conflitos, mundo ideal, não vai existir nunca, mas é realmente a proteção individual, né? Cada um saber os próprios limites. Falar é fácil, o fazer é muito difícil, né, doutora? Eu acho que o fazer é difícil, e aí tem uma pitada, operacionalmente eu estou falando, que é a motivação. Então, o indivíduo é piloto, você gosta de fazer tudo isso, você é É, altamente motivado. Então, eu estou motivada, eu estou sob privação de sono, não estou lá com muita paciência, mas eu estou motivada. é. Então, o indivíduo motivado para o trabalho, o que é fantástico, é um indivíduo que, quando ele está altamente motivado, ele também está vulnerável. Interessante, interessante isso. Porque eu não estou enxergando em mim, o outro está enxergando, eu não estou. Eu enxergo do outro, mas não enxergo em mim. E a motivação meio que te blinda nessa situação, você vai tocando. É muito para se trabalhar, muito para se É, trabalhar. como você comentou, o suporte entre pares, ele tem essa questão de pessoas que estão no mesmo ambiente, né? Então, quem está ouvindo, quem está colocando ali, sabe o que é passar noites em claro, sabe o que é estar fora de casa. Então, é essa relação, né, próxima do que todo mundo faz no dia a dia que ajuda a enxergar o outro e olhar para si mesmo e tentar reavaliar, reajustar para poder estar melhor, né? A qualidade de vida de cada um para melhorar a qualidade na organização também, né? E aproveitando esse ponto importante que a gente está falando aqui, de fator humano, sistemas complexos, medicina aeroespacial, que inspirou a gente a criar a nossa pós-graduação em sistemas complexos de aviação. E a doutora Vânia é uma das professoras que vai estar ministrando a matéria de medicina aeroespacial. É um módulo muito completo, né? Um módulo com muitas coisas que vai aprofundar muito mais esses assuntos que nós já estamos falando aqui. Entender, né, um pouquinho mais sobre mente, homem meio máquina, né? Meio homem, meio máquina, tudo isso que nós conversamos até aqui. A doutora Vânia é uma das professoras que está compondo esse quadro junto com a gente. Continuando o nosso bate-papo e mudando agora um pouquinho para falar da tecnologia e da aviação, né? No mundo da inteligência artificial hoje, em que eu que sempre gostei de um papelzinho, né? Acabei acreditando e entendendo quanto a tecnologia, a inteligência artificial são importantes e grandes no mundo que a gente vive. A automação, ela tá cada vez mais rápida, né? A tecnologia aumenta a velocidade das coisas. E cada vez mais isso conecta as pessoas e conecta os sistemas em todos os ambientes, né? Não só na aviação. Como que essas inovações apoiam a medicina aeroespacial e os profissionais da aviação? Olha, a tecnologia, ela é a outra interação, né? E o que eu penso nessa melhora para integrar é a diminuir o tempo de resposta da tecnologia. Audrey, eu acho que está muito claro para todos os setores que é o suporte remoto que vai fazer toda a sua tomada de decisão. Então, aonde eu vou ter especialista, aonde eu vou ter um desempenho e a, a resposta fina. Eu vou ter resposta fina no ambiente remoto. Eu acho que o grande desafio é trazer esse ambiente remoto para a operação num tempo extremamente rápido, para que esse indivíduo que vai aplicar, que é o indivíduo que vai executar, não tenha conflito com a resposta remota. Eu enxergo dessa forma. É interessante porque pode tem uma barreira, né? É algo muito novo. E a gente está lidando com uma barreira física, né? Em que um não está vendo o outro.
Não sei como que começa essas aplicações, mas acredito que seja o começo de um futuro. Com isso, você acha que tem ferramentas aí novas de tecnologia que considera essenciais tanto para performance quanto para segurança operacional? Olha, eu acredito que sim, né, e esse ponto que você falou é extremamente importante, porque eu preciso confiar na resposta, eu É. preciso confiar nessa tecnologia. Acho que um desafio enorme é esse treinamento de confiança do Uhum, executor, que é o indivíduo treinado, e acreditar no que vem de resposta tecnológica te ajudando. uhum. Eh, isso é extremamente importante, esses centros operacionais. Eu acho que esses centros operacionais devem ser investidos com pessoas com habilidades enormes para lidar em tudo isso, para lidar com todo esse ambiente complexo. Treinamento, né? Treinamento. Treinamento para desenvolver habilidades e usar no dia. Muita coisa hoje é baseada em treinamento, né? Então, sabemos do valor que tem isso. E com o olhar da ciência médica, já aproveitando todo o seu conhecimento e experiência, como que está moldando o futuro da aviação e também da exploração espacial, né? Porque a sua experiência, ela vai um pouco mais alta do que só a aviação como um todo, né? Olha, o ambiente espacial, o ambiente de treinamento, ele vem crescendo no ambiente remoto mesmo. Uhum, Todo esse sentido de ambiente remoto. Então, para o espaço, por exemplo, se quer habitar outros planetas, etc., precisa chegar lá, precisa de muito apoio no meio do caminho e também precisa de muito apoio médico no meio do caminho, né. Então, por exemplo, emergências na estação espacial, né. Quantas emergências, nós já tivemos na estação espacial a ponto de buscar o "resgate", entre aspas, né. olha só. Existiu emergência. Não, tem umas clássicas. Abdômen agudo, que se achava que tinha que operar, vai operar como? Não, vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar para onde, né? Uhum, Então, esse ambiente te mostra a necessidade do ambiente remoto, apoiando na aviação da mesma forma. Na aviação comercial, na executiva, em ambientes remotos, a gente já tem esse tipo de situação uhum. vivência, as emergências e como lidar com ela. Nem sempre nesses ambientes você consegue tirar o indivíduo e colocar num ambiente avançado, porque Uhum. todos esses ambientes são básicos, Sim. né? Com um número muito pequeno, né? Então, por exemplo, o montanhismo que tá aí, né? Você tem emergência? Tem emergência. Como é que eu faço? Eu dependo do remoto para me ajudar. Então, vou ter um kit básico, pequeno, eu não posso sair carregando tudo, Não tem como. não tem como carregar tudo. Eu carrego o quê? Né? Teve uma discussão muito, muito interessante da estação espacial, que é assim, olha, não dá para carregar tudo, não, não dá. Eu pergunto isso sempre nas aulas para os alunos da graduação dos residentes. Leva o desfibrilador ou não leva o desfibrilador? Aldor, pergunto isso para você. No avião tem desfibrilador. Ninguém nem vai piscar que não deve ter, não é isso? Eu acho que eu levo a minha mãe. Não, eu levo o desfibrilador. Então, no avião leva o desfibrilador. Quem que está voando? Nós. Quem é os É, passageiros que estão aqui? sim. Qual é o maior evento de doença e emergência aqui na gente? Cardiovascular. Uhum. Faz sentido ter um desfibrilador? Faz, beleza, leva, por quê? Porque o indivíduo vai ficar vivo. Sim. É a Uhum. diferença entre ficar vivo e ficar morto É. na aviação comercial. Muito bem, vamos olhar para a estação espacial. Quem está na estação espacial? Até hoje, astronauta. Tá. Tem arritmia? Não. Tem hipertensão? Não. Tem coronária com plaquinha? Não tem Nada. nada disso. Qual é a chance dele fibrilar? Nenhuma. Quase nenhuma. Não existe nenhuma no Mínima, mundo. né? Mínima. Para que eu vou carregar esse negócio? Faz Né? sentido. Faz a pergunta para a população e fala assim: não, não precisa. O que precisa? Precisa uma doença que é, entre aspas, uma doença nova, que se viu nos últimos anos, isso espaço, eu estou falando, Uhum. que é a hipertensão intraocular e intracraniana, o indivíduo perde a visão e precisa fazer diagnóstico, porque Olha só. precisa tratar. Aham. Como é que eu faço o diagnóstico? Com ultrassom. Então, você pergunta aqui, é desfibrilador ou é O ultrassom? ultrassom. É ultrassom. Então, assim, quando eu olho para a tecnologia, eu olho para tudo isso, a gente volta, Audrey, olha, na graduação, olha para a sua população. Se eu estou Interessante. olhando para a montanha, do que indivíduo morre? De doença da montanha. O que eu preciso ter? Preciso ter corticoide, preciso ter oxigênio e Uhum. preciso de um sistema de resgate, pelo amor de Deus. O Sim. sistema de resgate vai chegar logo? Não, não vai. Tem hora que não pousa de jeito nenhum. Uhum. E então, né? Então a gente tem sempre que olhar para o ambiente, para a população. E a tecnologia ajudando aqui.
Então, quando a tecnologia aplicada a isso, é a tecnologia aplicada ao ambiente que eu estou desenvolvendo. Nossa, muito interessante isso. Eu já ia estar com o desfibrilador indo para lá, né? Na verdade, é o que você falou, tem que olhar para a população que eu tô atuando. Não faz sentido carregar um peso, sendo que a probabilidade de utilização é mínima, né? A gente já fala na aviação, é probabilidade e severidade, né? Qual que é a probabilidade de que algo aconteça num determinado ambiente e como que a gente pode atuar com isso, né? Doutora Vânia, a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Nós conversamos sobre um pouco de fisiologia, né, desorientação espacial, rapidamente sobre o jet lag, estresse, falamos bem sobre estresse, atenção, discutimos um pouco de saúde emocional, como que o nosso bem-estar interfere no nosso dia a dia, e a gente percebeu que, né, nesse bate-papo, a medicina aeroespacial, ela vai muito além do corpo humano, né? Ela é um estudo muito mais abrangente do que o nome somente diz, e aqui a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais dessa abrangência toda. Então, para que a gente finalize assim, né? Qual que é a sua mensagem final para quem atua na aviação, para quem sonha em atuar na aviação, principalmente considerando o papel do ser humano, né? Os fatores humanos nesse ambiente complexo que nós estamos falando aqui. Olha, Rodrigo, eu penso que num ambiente complexo, como é o ambiente da aviação, com interação entre pessoas com formações muito, muito diferentes, né? Uhum. Então, eu tenho piloto, eu me aproximo do piloto, eu aprendo a conversar com o piloto, eu vejo o mundo dele eu consigo interagir e a gente consegue tomar algumas decisões. Com o comissário também, com o engenheiro da Embraer, com o engenheiro da Boeing, lá do Go Around. Uhum. O que eu penso é que todos esses indivíduos, eu estou falando de operação, precisam aprender a conversar entre si. Não aprender a conversar de ser educado, não é isso que eu estou falando. Eu preciso, de alguma forma, aprender a linguagem do outro. Então, se eu não entendo a linguagem do outro, eu não vou conseguir interagir e não vou conseguir melhorar nenhum ambiente, nem o meu, nem os complexos. Isso precisa de conhecimento profundo. Então, eu preciso, de alguma forma, ter um engenheiro e conversar com ele. Sim. Eu não preciso saber tudo aquilo que ele sabe de jeito nenhum. Eu não preciso ser piloto, eu adoraria ser piloto, mas eu sou muito desorientada, por isso que eu não continuei estudando. Mas aprender a conversar operacionalmente Sim. e junto com a tecnologia. É isso que eu penso. Excelente, doutora Vânia. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Foi uma honra ter você aqui, né, com a gente. Espero que tenhamos outras dessas. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Rodrigo. E se você quer se aprofundar um pouco mais nesse universo, fica o convite para conhecer um pouco mais da nossa pós-graduação em Sistemas Complexos da Aviação. É um curso completo, com aulas ao vivo e práticas, para que você possa conhecer um pouco mais do mundo dentro e fora da cabine de comando. Com disciplinas que vão desde a segurança operacional até neurociência aplicada à gestão da aviação. Essa é a formação que está preparando profissionais para o futuro da aviação. Quer saber mais? O link está aqui na descrição do episódio. Nos vemos no próximo episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação.